Olá, turma, tudo bem? Vamos aprender um pouco mais sobre memórias literárias? A oficina de hoje é a de número 9, intitulada Na Memória de Todos Nós. E hoje vamos conhecer um texto de João Ubaldo Ribeiro. Você já ouviu falar sobre esse autor? Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre ele. João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro nasceu na ilha de Itaparica, na Bahia. Passou a infância em Aracaju, morou em outros países e no Rio de Janeiro até sua morte, em 2014. Autor de romances, crônicas e contos, João Ubaldo foi também jornalista e professor. Recebeu vários prêmios internacionais por suas obras. Memória de Livros, que é o texto que vamos ler hoje para você, é um dos textos que pertence ao livro Um Brasileiro em Berlim, publicado quando o autor tinha 54 anos. Vamos então conhecer o texto? Memória de Livros. Nas férias escolares, ela ia me buscar para que eu as passasse com ela, e meu pai ficava preocupado. Dona Amália, dizia ele, tratando-a com cerimônia na esperança de que ela se imbuísse da necessidade de atendê-lo. O menino vai com a senhora, mas sob uma condição. A senhora não vai deixar que ele fique o dia inteiro deitado, cercado de bolachinhas e docinhos e lendo essas coisas que a senhora lê. Senhor doutor, respondia minha avó, sou a avó deste menino e tua mãe. Se te criei mal, Deus me perdoe, foi a inexperiência da juventude. Mas este cá ainda pode ser salvo, e não vou deixar que tuas maluquices o infelicitem. Levo o menino sem condição nenhuma, e se insistes, digo-te muito bem o que podes fazer com tuas condições e vê-la se não me respondes. Que hoje acordei com a ciática e não vejo a hora de deitar sombrinha ao lombo de um que se atreva a chatear-me. Passar bem, senhor doutor. E assim eu ia para a casa de minha avó Amália, onde ela comentava mais uma vez com meu avô como o filho estudara demais e ficara abestalhado para a vida. E meu avô, que queria que ela saísse para poder beber em paz a cerveja que o médico proibira, tirava um bolo de dinheiro do bolso e nos mandava comprar umas coisitas de ler. Amália tinha razão. Se o menino queria ler, que lesse, não havia mal nas leituras. Havia em certos leitores. E então saíamos gloriosamente, minha avó e eu, para a maior banca de revistas da cidade, que ficava num parque perto da casa dela e cujo dono já estava acostumado àquela dupla excêntrica. E então, você gostou do texto lido? É importante você perceber que no texto Memória de Livros, o autor recupera suas lembranças dos primeiros contatos que teve com os livros, as leituras que fazia quando pequeno, o papel fundamental de seu pai e de seus avós na sua formação como leitor. Vamos ver se você compreendeu realmente o texto? Nesse trecho lido, o autor relembra um deslocamento que costumava acontecer nas férias escolares. Ele ia de onde para onde? Você conseguiria responder? Pense um pouco. Um segundo ponto que vale a pena a gente refletir. A realidade vivida pelo autor na sua infância era a mesma nos dois lugares? Pense um pouco sobre isso. Você já deve ter percebido, através das várias leituras realizadas ao longo de sua vida estudantil, que cada autor tem o seu jeito peculiar de escrever. Cada autor faz as suas escolhas literárias e linguísticas, o que lhe faz proporcionar um estilo pessoal ao seu texto literário. Para isso, ele utiliza vários recursos da língua, como, por exemplo, as figuras de linguagem, metáfora, metonímia, ironia e, assim, várias outras dessas figuras. Vamos analisar agora alguns trechos do texto para nós percebermos a forma como foi dita e o que o autor queria realmente expressar. Vamos lá? A avó pede ao filho que não a contrarie, pois acordou com dor no nervo ciático. A forma como ela diz é: e vê lá se não me respondes, que hoje acordei com a ciática. Então, essa é uma construção literária escolhida por João Ubaldo para que a personagem possa transferir ao leitor aquilo que ela queria dizer no momento. Vamos ver aí o segundo ponto.
O pai pede à sua mãe que não deixe o neto fazer o que quer. O texto apresenta da seguinte forma: a senhora não vai deixar que ele fique o dia inteiro deitado, cercado de bolachinhas e docinhos e lendo essas coisas que a senhora lê. Terceiro ponto. A avó diz que vai bater em quem vier aborrecê-la. O texto apresenta essa informação da seguinte forma: não vejo a hora de deitar a sombrinha ao lombo de quem se atreva a chatear-me. Quarto exemplo. A avó e o neto iam animados à banca de revistas. E então saíamos gloriosamente, minha avó e eu, para a maior banca de revistas da cidade. E aí, perceberam as particularidades que cada autor desenvolve na sua própria escrita? Essa é uma dica que você vai precisar utilizá-la na hora de produzir o seu texto de memórias literárias. Fique atento!